Sinais do mundo, tanta coisa acontecendo na vida dos pais, a criança não tem noção nenhuma, né? Porque o seu mundo é só você e os seus pais e irmãos, se tiver. E não excluindo que rico também não caga os filhos, porque caga também. Todo mundo tem esse potencial maravilhoso de cagar os filhos. É tão bom dividir isso com todos. Como que a gente enxerga o desamparo aprendido na vida adulta, né? Quando a gente vê alguém numa situação claramente ruim, desconfortável e tal, e a pessoa ainda fica, sabe? O chefe é péssimo, não sei o quê, nananã, e tal, né? Mas a pessoa tá lá, não sai daqui. É alguém que já teve desamparo aprendido, já de alguma maneira. E, gente, claro, né? Como sempre, são processos inconscientes, isso aí não tá claro na sua cabeça. Você só sente que você não é capaz de mudar aquilo. Essa é a sensação. Então, mas o chefe foi escroto e não sei o quê, tá. A sensação de quem tá em desamparo é, mas não, o que que eu posso fazer? Sim, não tenho o que fazer. É assim, eu não tenho força para fazer alguma coisa. É isso, acabou e pronto. Não tenho o que fazer. Relacionamentos, né, que são tóxicos ou que são ruins e tal. Então, na clínica, diferente de vocês que escutam isso como amigos, né, que olha para isso e fala assim, meu Deus, mas a pessoa não consegue. Na clínica, isso é sinal para a gente investigar desamparo na infância, entender o desamparo aprendido depois na vida adulta, como isso se dá, como essa pessoa entende. E aí, olha que não falha uma vez. A pessoa em desamparo aprendido, ela não é capaz de ter autocompaixão, ela não consegue olhar para o que está acontecendo e se acolher, e ser capaz de olhar para aquilo e falar: Meu Deus, olha como essa situação tá me fazendo sofrer, tá me fazendo mal. Olha como isso gera dor para mim. Não, o pensamento dela é: pá, é difícil, mas eu dou conta, eu consigo, não sei o que, mas eu também, olha como eu erro, eu faço merda, eu procrastino, eu não sei o que lá, Muitas vezes, quando a gente vai olhar para a procrastinação do hoje, a gente encontra desamparo aprendido na história. Então, o desamparo, ele é um negócio grande, sério, que gera muitos problemas. E aí, você talvez está ouvindo a gente, não faz terapia, ou não pode fazer terapia, nem precisa ficar indo lá. Quer um atalho dessa história? Tipo, mas agora eu vou ter que pensar na minha vida, meu desamparo, nem precisa. Trabalha a autocompaixão no presente, que já vai ajudar. Nem precisa ficar desenterrando o esqueleto velho. Deve estar aí, mas vamos olhar para sua autocompaixão do agora, né? Então, seguindo essa lógica, assim, eu acho que a Christiane Neff, ela fala uma coisa sobre as mulheres em relação à autocompaixão que eu acho maravilhosa. E ela fala que, como a nossa cultura é uma cultura que não dá espaço para raiva nas mulheres, então a gente, desde pequenininha, não nos é permitido ter espaços de raiva, né? De gritar, de brigar com alguém, de bater, sempre fala baixo, menina não fala nesse tom, não sei o quê. Então, essa raiva, ela existe nos meninos e nas meninas. Só que nos meninos tem vazão, nas meninas não. E para onde vai essa raiva? A Christine fala que volta para a gente. Então, nas pesquisas de autocompaixão atuais, ela sempre mostra uma diferença expressiva entre a capacidade dos homens e das mulheres de terem autocompaixão, ou seja, de serem capazes de se acolher, de olhar para os seus problemas e entender que aquilo faz parte, né, e tal, e se dá carinho. Os homens, eles têm uma autocompaixão muito maior do que a compaixão que eles têm pelos outros. Então, eles são capazes de se acolher muito mais, se entender muito mais ali, do que entender os outros e tal. As mulheres é o contrário. Então, elas têm uma cultura que traz essa compassividade, né, essa capacidade de entender o outro, perceber o que o outro precisa e tal. Isso é estimulado pela cultura, pelas profissões, por tudo. Mas ela tem uma capacidade muito menor de ter autocompaixão. E por quê? Porque o crítico interno da mulher é um pouco mais forte do que o do homem. Isso, gente, de acordo com as pesquisas e pesquisa vai dar uma generalizada, são números e tal, né? Mas é isso. Então, toda essa raiva da mulher que não vai para o mundo vai para ela mesma, em forma de autocrítica. Então, porque a voz interna da mulher de autocrítica, ela é muito violenta, ela fala coisas terríveis. Eu sei porque elas me contam, né? Eu sei porque o espaço terapêutico é um espaço que a gente sabe bem
o que as falas de autocrítica das mulheres dizem. E dos homens já é muito menor. E entra naquele exemplo que eu já trouxe aqui no podcast, que é quando um cara tá saindo com uma menina e a menina desaparece, né, o tal do shadow, o cara para e pensa assim, tipo, nossa, que louca, sumiu. Imagina, não dá pra entender, essa mulherada é tudo maluca mesmo e tal. A mulher já vai pensar, o que que eu fiz de errado? O que que eu falei? Eu não devia ter falado pra ele que eu queria namorar, agora ele ficou assustado e foi embora. Eu engordei, é por isso que ele foi embora, porque eu já, da primeira vez que a gente ficou até agora, eu tô muito mais feia e não sei o quê. A culpa é dela. Quando é o contrário, né? Quando é com homem, a culpa é da menina, não é dele. Isso na grande maioria das vezes. Claro que tem homens que vão se culpar e tal, mas enfim, né? Então, essa voz de autocrítica da mulher, ela é muito acentuada, muito fortalecida, porque essa raiva tá voltada para dentro. E aí a Christian vai falar da autocompaixão de um jeito muito maravilhoso também, mas antes de entrar, você quer comentar alguma coisa? Eu quero aí Tá me ler esse olhando livro tá me olhando dela. com uma cara? Você falou a parte de arrependimento, né, da gente aceitar coisas na vida, e eu lembro de aprender a olhar experiências como um aprendizado, assim, sabe? Aquele, não é nem de viver sem arrependimento, mas é porque chorar sobre leite derramado, assim, sabe? O que aconteceu, aconteceu, e ignora e segue a vida. E depois eu lembro da. Você estava falando ali, me veio essa sensação, eu lembro da terapia, assim, de falando uma coisa sobre a minha infância, assim, aí o meu terapeuta falou, você não deveria ter passado por isso, sabe? Eu falei, não, mas eu passei, e é isso. Ele falou, não, não é justo. E tá tudo bem você sentir raiva disso. Eu lembro, tipo, você sentir raiva porque você já passou. E aí, tipo, e eu lembro de a gente cutucar isso até eu aprender a sentir raiva, de tipo, que merda, eu era uma criança, não deveria ter passado por isso, sabe? E de aceitar que tem coisas que a gente pode. Eu acho que até como homem, né? Você falando disso do lado do. Ah, pra que me preocupar ou sentir alguma coisa por isso? Se já passou isso, não vai ser mudado. É, mas você pode se revoltar, você pode sentir raiva, você pode xingar. Foda-se que já passou. Tem coisas que são injustas ou dolorosas que aconteceram e tá tudo bem de você sentir isso. E eu lembro que aprender isso me proporcionou sentir outras coisas. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, o pai dele morreu há um bom tempo. Ele teve câncer e faleceu. E hoje meu amigo tem filhos e eu lembro de estar falando com esse meu amigo, assim, com raiva, sabe? Tipo, tenho raiva que seu pai não tá aqui. Aí ele falou, mas ele teve câncer, não é culpa dele. Eu falei, eu sei, mas eu tenho raiva porque ele era uma pessoa incrível e tem os netos agora e ele não vai conhecer. E eu lembro de sentir essa raiva, assim, como, não como algo, tipo, culpando ele porque ele morreu, mas é tipo, porque é isso, é uma coisa, tipo, caramba, que incrível se ele tivesse aqui para poder ver os netos dele, sabe? E como isso vai num local de se permitir sentir algo, mesmo que, entre aspas, não é real, porque é real o sentimento, né? Apesar de criar essa coisa de, tipo, puta, o cara não tá aqui, ele morreu de câncer, ele não tem culpa. Tipo, eu sei que ele não tem culpa, mas mesmo assim, que raiva e que merda de que ele não tá aqui para ver os netos dele. Não, E e como é importante você, quando você abre espaço para essa raiva da situação, não, você não está culpando, você está com raiva da situação, não do pai dele, né? isso. Isso está bem claro. Assim. Você também abre espaço para o seu sofrer, para o seu sentir, para o seu luto. Por isso que você chora agora quando você fala disso. Porque sim, isso te dá tristeza, você fica triste e você não é para a gente se sentir melhor. Autocompaixão não serve para a gente se sentir melhor, serve para a gente reconhecer o que a gente sente. Isso você vai sentir provavelmente para a vida toda. Essa tristeza, essa saudade dele, fato dele não estar presente. Então, quando você vê os filhos do seu amigo, sei lá, na faculdade, num momento importante, e tal, sim, provavelmente você vai chorar. Porque seria legal se o vô tivesse, porque o vô era legal, porque eu era uma pessoa, enfim, a Maria tá ali e tal. Autocompaixão é sobre a gente reconhecer o que a gente está sentindo, sentir isso e acolher só. Não é para mudar o estado. E isso é uma coisa muito importante da gente entender. Porque a gente tem essa mania de querer mudar os nossos estados emocionais, né? Principalmente esse exemplo foi ótimo, assim, porque luto, perder quem a gente gosta e tudo, pode até ficar com o tempo mais suave, não tão intenso, mas é uma dor que vai estar sempre ali. Você não vai olhar para o passado, lembrar de alguém que você amava muito que morreu ai, tá tudo bem, nossa. Não, a gente tem que dar espaço para esse luto, para essa dor. A gente tem que identificar e aceitar que a gente sente isso. E é isso, é uma saudade que vai ser uma saudade para sempre, E né? você falou ali exatamente isso.
quando eu me permiti aceitar que o que aconteceu comigo não deveria ter acontecido, quando eu permiti aceitar da situação desse pai do meu amigo ter morrido, me permitiu sentir outras coisas. E é isso, é como se abrisse uma porta, assim, sabe? Que tá tudo lá, tava tudo lá dentro, só não tava aberto, tava só comprimido lá dentro e fechado. É estranho pensar sobre isso, porque quando eu falei isso com meu amigo, eu chorei também. Eu não imaginei que eu ia chorar agora de novo falando sobre isso, sabe? Mas acessa esse mesmo lugar, que é essa indignação pela situação, né? E todo esse sentimento. E é uma coisa em cadeia mesmo, é uma coisa como uma libertação, assim, sabe? De poder sentir esses outros sentimentos que vêm junto. E a gente como homem, ensinado que não é certo, né? Toda essa parte de sentimento e tudo mais, né? Onde a gente acaba tendo a autocompaixão, quando você falava isso de, a mulher me deu gosto, que maluca, será o que aconteceu com ela? A gente vem pela outra parte, onde minimiza tudo que é sentimento, né? Qualquer sentimento, alguém te diz a verdade e você minimiza, tipo, você é maluca. O que você falou não tá certo. Tipo, é isso, você encontra uma defesa que é uma ilusão de minimizar aquilo, só que aquilo fica em você, sabe? Só que fica num local em que você não sente. A pessoa te diz algo que te machuca, você pode até devolver para ela, mas ela fica marcada em você. E naqueles momentos que você tá para baixo, ela vem uma coisa gigantesca ali daquilo tudo acumulado, como homem, né? Desse ponto de É, viver nessa e, ilusão. e nesse exemplo, é assim, a primeira que some é maluca, a segunda também, a terceira, a quarta. E aí na quinta vez, ou às vezes na terceira vez, como que isso vai aparecer na vida desse homem? Ah, não dá para ter relacionamento. Essas mulheres todas malucas, eu já não quero mais desistir, deixa quieto, namorar não é para mim. E aí ele abre mão de uma parte super importante da vida dele, que é construir uma relação, mas porque ele não está entrando em contato com esse desconforto, com esse processo e tal. Queria trazer uma coisa aqui que eu lembrei agora a minha experiência com dates. Eu era péssimo em dates, horrível. E vou achar que tinha algo de errado com a outra pessoa. Talvez eu achava, faz muito tempo, sabe? Então eu não lembro. Mas eu lembro que eu ia em primeiros dates e geralmente não tinham segundos dates. E eu não conseguia entender o porquê, né? Era um ponto cego meu. E aí eu lembro fazendo terapia, depois de anos tal, eu lembro que eu fui em um date, eu tava consciente, assim, do que tava acontecendo e como eu tava me comportando, sabe? E aí eu lembro que eu vi o problema. O problema estava em mim. Tenho que assumir aqui, um dos poucos problemas Ai, que eu tenho não. estava em Não, mim. não, como assim, Demoro? Não, você não tem problemas, para. É, esse é um dos pouquíssimos que eu tenho. E eu vi que era assim, quando eu era criança, nessa parte do agradar e de fazer, eu entendia muito o que as pessoas queriam e eu me adaptava àquilo. E aí o que aconteceu, eu anulava a minha personalidade e eu ficava muito sério, muito respondia ao invés de dar, sabe? Eu esperava receber algo e respondia de volta, naquela adaptabilidade ali. E eu já fazia terapia há um tempo e isso não acontecia em muitas áreas da minha vida. Só que dates era algo que eu fazia pouco. Então, isso não era algo que tinha sido consciente ainda acontecendo. E aí o que acontecia, eu parecia um robô no date. Todo duro, não conseguia falar direito. E não era de gaguejar, é tipo, não vinha assunto na minha mente, sabe? Porque eu tava mais preocupado no observar o outro e me adaptar no inconsciente, né? Não era consciente. Sim, Aquele sim. momento foi quando foi consciente. Que era, nossa, eu pensei que chato que ia ter um date comigo. Todas as pessoas que saíram date comigo, tipo, que bom que elas não tiveram outro date, porque todo sinal que eu dava ali é que eu sou um robô. Não tinha nada de natural em mim naquele momento, sabe? E isso foi maravilhoso, assim, ter esse insight, assim. Ele foi parcial, né? Depois destrinchando na terapia, Sim, veio sim. mais coisa. Eu, caramba, como eu sou chato num date. Toda essa gostosura aqui num date era só chatice. E aí, depois disso, eu consegui, na maior parte das vezes, ainda ser mais natural no date do que essa coisa robótica, assim. E como isso é incrível de ver, assim, porque eu não conseguia ver que era algo meu. Mas óbvio que como tinha acontecido várias vezes, eu comecei a pensar, acho que talvez seja algo comigo.